Bom dia, irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu amigo, minha amiga. É bom estar com você aqui mais uma vez para refletirmos juntos sobre a Palavra de Deus. Ontem nós começamos o estudo a respeito dos dons do Espírito Santo. E hoje nós vamos tratar da segunda parte. Nós estamos lendo a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Nós lemos a partir do versículo 1, estamos no versículo 8. Ontem nós iniciamos falando sobre o dom de sabedoria e hoje nós vamos tentar falar pelo menos sobre mais 2 dons. Esse assunto é um assunto profundo, um assunto que requer tempo para tratar, mas como disse, estamos fazendo isso de forma devocional, por isso nós vamos apenas explicar e tentar chegar aonde der sobre esse assunto. Depois, se alguém tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, pode perguntar em nosso canal, pelo WhatsApp ou pelo próprio Facebook, e ali a gente vai poder falar de forma pessoal e tentar esclarecer algumas dúvidas. Mas vamos caminhar. 1 Coríntios capítulo 12, a minha versão é a Nova Tradução na Linguagem de hoje. Se você quiser acompanhar, pode abrir a sua Bíblia e ler. Que diz assim, vamos ler o versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Então veja, existem vários tipos de dons, mas o Deus é o mesmo. E se você me perguntar, pastor, o crente pode ter mais de um dom? Sim, pode ter mais de um. Aquele que crê em Cristo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, pode ser abençoado com mais de um dom? Sim, pode. Eu entendo perfeitamente que sim. Porque na verdade o dom não é nosso, é do Espírito. E eu entendo pela palavra que Ele dá a quem Ele quer. E da maneira como Ele quer, para aquilo que é útil. Homem nenhum tem condição de criar sistemas para tentar prender ou impedir a ação do Espírito Santo. Tentar dizer, Espírito, é assim que você tem que trabalhar, é assim que você tem que fazer. Não, o Espírito é pessoa, é livre. Mas vamos ao dom de hoje. Versículo 8 diz, para uma pessoa o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outro o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. O dom do conhecimento. Falar sobre conhecimento, o que é conhecimento, é um tema muito profundo. Principalmente para mim, que tive a oportunidade de lecionar, de ser profissional na área de filosofia, há uma especialização própria para falar sobre conhecimento dentro da filosofia, que é epistemologia. Quase engasguei. Enfim, mas a grosso modo, de maneira devocional, querido, o conhecimento é o ato de você entender, compreender através da experiência ou do raciocínio. Então, aquilo que você entende, compreende, seja através do senso comum, da experiência, do experimento ou do raciocínio, é o conhecimento. Ou seja, é aquilo que é revelado, aquilo que estava oculto e foi revelado. É de onde se abstrai o entendimento. Pensa naquela abelha que colhe o néctar, está extraindo da flor. É a mesma forma, aquilo que é desconhecido, o conhecimento, ele é abstraído dali e traz ao entendimento. Isso é conhecimento. E a palavra de Deus fala que isso é um dom. Quantas vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos? Nós lemos livros e não entendemos. Olhamos para a vida ao nosso redor e não entendemos. Então a Bíblia trata o conhecimento como um dom. Você poder conhecer, trazer à luz aquilo que está oculto. Isso é o conhecimento. Jesus é luz, Deus é luz, o Espírito Santo é luz. Então, Ele é capaz de dar esse dom específico a pessoas. Pessoas que estudam, pessoas que debruçam, pessoas que pesquisam. Então o Espírito ele dá conhecimento. Eu não tenho dúvida que muitos que trabalham no meio científico têm esse dom.
o dom do conhecimento. São pessoas hábeis, pessoas notáveis, pessoas que a gente vê ter um dom. E eu digo mais, eu já tive colegas em universidades e nos meios acadêmicos que eram pessoas excepcionais no conhecimento. Como que coisas aparentemente complexas, esses colegas eles conseguiam abstrair de forma tão simples o entendimento, trazer à luz aquilo que era oculto. E o Espírito Santo tem esse dom para presentear aqueles a quem Ele quer para aquilo que for útil. Outro dom, diz a Bíblia no versículo 9, para uma pessoa o mesmo Espírito dá a fé. O outro dom, a fé, uma fé sobrenatural. Ah, pastor, mas eu acho que todo ser humano tem uma pontinha de fé. Por mais leigo, ignorante que seja, tem uma pontinha de fé, por mais incrédulo que seja. Mas não é essa fé que eu estou falando. Eu estou falando de uma fé sobrenatural, uma fé que transcende o entendimento, sabe? A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. Você espera e você tem fundamento naquilo que você espera, sabe? E a prova daquilo que você não vê, você não está vendo, mas você tem certeza que vai acontecer, porque você tem fé. É uma fé sobrenatural. Essa fé que é o antônimo de medo, que é o antônimo de ansiedade, mas que também é o antônimo de loucura, é o antônimo de fanatismo. Fanatismo não é sinônimo de fé, sabe? Porque a fé em Deus ela é genuína. Ela surge de um milagre. Ela vem de forma sobrenatural. E a gente consegue reconhecer pessoas que têm esse dom. Pessoas que têm o dom de fé. Pessoas que vão além. Pessoas que conseguem superar o entendimento. Pessoas que conseguem fazer aquilo que a ciência não consegue até explicar. Que a ciência não conseguiu. Enfim, fé. E eu vejo na Bíblia homens que foram exemplo de fé. Profeta como Elias, por exemplo. Você lê a Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 18, quando o profeta Elias desafia aqueles profetas de Baal, de Aserá. Ele diz, o Deus que for real, o Deus que for verdadeiro, vai fazer cair fogo do céu e queimar o sacrifício. Como é que alguém faz um desafio desse? Dizer que Deus vai fazer chover fogo do céu. E a Bíblia diz, a história diz que desceu fogo do céu e consumiu aquele sacrifício. Fé em homens como Daniel, capaz de entrar numa cova de leões. Fé como seus amigos, eram chamados de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando aquela imagem do rei Nabucodonosor foi feita, e quem não adorasse aquela imagem seria lançada na fornalha de fogo ardente, aqueles 3 homens disseram, nós não vamos adorar, e o nosso Deus, se Ele quiser, vai nos livrar, se não quiser também, nós não vamos adorar, porque nós cremos no único Deus. Entraram na fornalha e não foram queimados. A fé de Pedro e João que subiam no templo, lá em Atos capítulo 3, havia um paralítico na porta pedindo esmola. Eles disseram àquele homem, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Imagina se aquele homem não se levantasse. Mas para eles não havia possibilidade, imagina, de não se levantar, porque eles tinham fé de que ele iria se levantar. Levantar e andar. Isso é fé. E se isso não acontecesse, queridos, a palavra deles perderia o valor àqueles que o seguiam. Então, quando eles falam isso, eles têm fé de que vai acontecer. O que falar de Jesus, nosso Senhor?
que o cego chegava a ele diz: vai, seja curado, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. O que dizer de Lázaro que foi ressuscitado? E o que dizer de tantos milagres? Irmãos, fé como um dom. Fé é um dom do Espírito, uma fé sobrenatural. Quem sabe você tem esse dom de fé, ou de conhecimento, ou de sabedoria, ou algum outro que ainda nós vamos falar. Esse dom de fé não quer dizer proselitismo, mas quer dizer também dependência de Deus. Porque a nossa fé sobrenatural vem do Senhor. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela compreensão da Tua palavra. Muito obrigado pelo entendimento, Senhor, dos dons do Teu Espírito Santo. Deus, que possamos tê-los e usá-los para a glória do nome de Jesus, por amor a vidas que tanto precisam ser abençoadas. É nesse nome, Jesus, no Teu nome que nós oramos e assim agradecemos hoje para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Um dia de alegria para você. A paz.